Boa tarde a todos os irmãos presentes, sejam todos bem-vindos. Boa tarde aos irmãos que nos assistem pelo Facebook, sejam bem-vindos, é uma honra recebê-los a todos. Temos alguns recados, então. A nossa Casa Espírita, ela dispõe dos atendimentos fraternos para algum irmão que precisar, né, de ajuda ou uma orientação à luz da doutrina espírita. Nós dispomos desse atendimento nos domingos a partir das 16h30 e nas terças-feiras a partir das 19 horas. E também aqueles irmãos que se interessam em estudar a doutrina espírita, nós estaremos com uma nova turma de estudos para março. Então, quem tiver interesse, pode se dirigir ao posto do livro para as inscrições e maiores informações. Então, com o objetivo de nos condicionarmos à espiritualidade superior, eu vou ler uma mensagem da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Legião do Mal. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ao que ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inolvidável lição aos discípulos nesta passagem dos Evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproximou-se. Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado: chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica, e até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava maioria esmagadora. Personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que por indeterminado tempo o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal, em aludes atrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância, até a vitória final. Então, agora, convido a todos os irmãos a elevar os nossos pensamentos, nos conectando com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, e a equipe espiritual da casa. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pela proteção física e espiritual nossa e dos nossos familiares, bem como de toda a humanidade. Pedimos a proteção aos trabalhos de hoje, que Jesus nos acolha no seu manto de bondade, acalmando as nossas angústias e as nossas ansiedades, nos fortalecendo no seu amor, para que possamos seguir os seus passos, vivenciando seus exemplos contidos no Evangelho, caminho seguro para realizarmos a nossa jornada como espíritos imortais. Pedimos mais uma vez a proteção aos trabalhos de hoje e também para nossa irmã Giovana Ribeiro, trabalhadora da nossa Casa Espírita, que irá realizar a exposição doutrinária de hoje, com o tema Questão Espiritual dos Animais. Seja bem-vinda, Giovana. Ótima exposição.
Boa tarde, irmãos e irmãs que vieram para a nossa casa espírita e a todos aqueles que nos assistem, né, pelas redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com vocês. Então, nossa reflexão de hoje vai ser sobre a questão espiritual dos animais. Quando eu fui escolher o tema da minha palestra, tinha várias coisas que me passavam na cabeça. Mas, há menos de 30 dias, eu pude sentir na pele, vamos dizer assim, né, a perda de um animalzinho doméstico. Isso mexeu muito comigo, porque esse animalzinho era muito importante na nossa família. E eu comecei a estudar, comecei a ler, ver como é que é o desencarne, né, dos animais, o que acontece com eles depois que eles morrem, né, como é que funciona esse processo todo. E daí eu resolvi, né, semana passada, decidi que iria realmente falar sobre esse tema, quando do nada uma gatinha filhote bem pequenininha, totalmente desnutrida, desidratada, apareceu na minha casa. Alguém, um desumano, porque não podemos nem chamar de um ser humano, né, provavelmente largou ela para morrer. E ela devia estar vagando alguns dias já. Eu socorri, amparei ela. Ela ficou 2 dias no veterinário, recebendo todos os tratos que ela precisava, porém ela não resistiu. Mas eu senti no meu coração que eu precisava falar sobre os animais, né? Um tema que poucas vezes a gente vê abordado nas casas espíritas. Então, lendo e procurando vários assuntos, né? Eu encontrei esse livro da Ivênia Prada, que fala sobre a questão espiritual dos animais. E resolvi intitular minha palestra com esse mesmo título da obra dela, que é fantástica. Recomendo a todos que estiverem a oportunidade de ler. Ela é uma veterinária, com pós-doutorado na área. Ela trabalhou muitos anos como professora na USP também, e espírita, né? Então, ela traz uma grandeza de informações sobre o mundo animal, tanto da parte espiritual quanto da parte científica nesse livro dela. E lendo e procurando, a gente percebe que a questão animal, ela se encontra dentro da obra espírita, porém de uma forma bem dispersa, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Não vem um conjunto daquelas questões que a gente mais tem dúvida, né? Quando eu converso com uma pessoa sobre o que acontece com os animaizinhos depois que eles morrem, né? Eu até conversando com algumas pessoas quando eu decidi falar sobre esse tema, a primeira pergunta que uma pessoa me fez foi por que eles sofrem? Essa pessoa também tinha perdido uma cachorrinha com uma doença terminal, então ela foi definhando e ela me perguntou isso, né? Então, é dessa forma que a gente vai iniciar nossa palestra, né? Por que os animais sofrem? Já que eles não têm karma, que nem o ser humano, que nem o espírito humano, né? Eles não têm expiação, que nem nós temos. Mas a gente sabe que a dor não é só expiação. A dor também é aprendizado. Então, a gente tem duas fontes da dor, né? Aquela que a gente vem resgatar aqui no plano terreno, por alguma coisa errada que a gente cometeu em outra vida, e tem aquela dor que nos faz aprender, né? Quem já não ouviu falar que se não se aprende pelo amor, se aprende pela dor, né? Então, a dor é uma forma de aprendizado, de evolução do espírito para o ser humano e também para o animal. Né? Então, quando a gente se questiona, nossa, pobrezinho, né, tá com uma doença, tá com câncer, né, tem alguma coisa assim, por que o bichinho precisa sofrer? Porque ele também passa por um processo evolutivo que nem nós, que nem os seres humanos, né? Então, ele vai ter várias reencarnações, né? Então, a gente fala, vai ter várias reencarnações, fica claro aqui para todo mundo que o animalzinho tem alma sim, ele também tem um espírito que precisa evoluir dentro do progresso que ele está desempenhando, assim como todos nós, né? Então,
eles, tipo assim, eles não carregam aquele peso que a gente carrega da parte moral e tudo mais, né? Porque eles não têm isso. Mas eles aprendem a viver e desenvolver sentimentos e avançam ao rumo da condição humana, em meio a instintos cada vez mais aperfeiçoados e experiências da própria matéria. Isso também é uma coisa que há muitas contradições, há hipóteses. Não se tem assim escrito explicitamente dentro da doutrina espírita que os animais evoluem para chegar a serem seres humanos um dia. Mas nós já vamos conversar sobre isso. Na literatura tem uma hipótese, que ainda não totalmente precisa, né? Mas que os espíritos que estão ingressando no período da humanidade realizaram um processo evolutivo que vai da fase animal à fase hominal. Assim como nós, seres humanos, qual é o nosso grande objetivo da nossa melhora, né? Do nosso atingimento da nossa perfeição moral? É atingir a angelitude. Né? Então, já sabe que há 5 reinos que nós conhecemos: o mineral, o vegetal, o animal, o hominal e o angelical. Então, se nós estamos evoluindo para um dia chegarmos à condição angélica, os animais também estão evoluindo para um dia chegar na condição humana. Né? Então, é isso que, dentro de tudo que eu li, de tudo que eu busquei, porque essa é uma informação que tem muita controvérsia, né? Mas está bem embasada, tanto no livro dos Espíritos quanto na Gênese, que eu vou citar mais adiante. Então, esse é o processo. Só que a gente não pode pensar assim, que é um piscar de olhos que isso acontece. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, ele parece gente, né? Então, a próxima pregação dele vai ser como humano. Não é assim. Quantos bilhões de anos o ser humano levou para chegar nesse projeto, nesse corpo que temos hoje? Lá dos primórdios, lá da época dos australopitecos e tudo mais. Foram bilhões de anos. Então, não é diferente no reino animal também. Na obra Gênese de Allan Kardec, no capítulo 11, tem um item que fala assim: hipótese sobre a origem do corpo humano, onde Kardec explica que os espíritos humanos, ainda em estado primitivo, teriam encarnado em corpos de macacos, modificando-os gradativamente pela procriação, dando origem a uma nova espécie que se aperfeiçoou até chegar na forma atual do corpo humano. Enquanto isso, os macacos, com o princípio espiritual correspondente à espécie deles, continuaram a procriar-se como macacos. Ou seja, o primeiro princípio inteligente que veio a encarnar na forma humana utilizou os corpos dos macacos, né, daquela época, para irem se procriando entre si e irem se modificando. E isso a ciência já nos mostra, né? Então, tem toda aquela evolução do homem que caminhava de 4 patas até que ele ficou de 2 pernas, ele se elevou, enfim, todo aquele processo evolutivo. E os macacos, né, os que eram o princípio inteligente dos macacos mesmo, dos animais, eles continuaram a se procriar como animais também. Então, a natureza não dá saltos. E é provável que os humanos primitivos não diferenciem dos macacos, havendo ainda hoje povos selvagens muito semelhantes, porém sem pelos. Né? Então, isso está lá na obra A Gênese de Allan Kardec. Já um palestrante espírita, que não sei se vocês conhecem, mas eu já teve fazendo uma palestra virtual até aqui na nossa casa, o Jorge Lohan, um comentário feito na edição 152 do Pinga Fogo da Web Rádio Fraternidade, ele afirma que os animais vão se tornando cada vez mais capazes, desenvolvendo habilidades que antes eles não possuíam. Contudo, esse desenvolvimento ocorre ao longo de bilhões de anos. E segundo a doutrina espírita, a evolução animal é lenta, assim como a evolução humana, até alcançar a consciência de si mesmo. Então, o animal ele precisa evoluir a ponto de que ele saiba que ele é ele, e que ele tenha essa consciência dele e da espiritualidade maior, né, dessa força maior da criação geral, que é
consciência que a gente tem sobre Deus, que existe uma força infinita, né, superior, que foi a responsável pela criação de tudo. Então, quando o animal atinge essa consciência, ele parte do reino animal para o reino hominívoro. Até tem uma pesquisa que a Irvânia comenta no livro dela, que foi feito com chimpanzés, que foi ensinado para eles a linguagem de sinais, que nem se fala com pessoas surdas, né? E eles aprenderam mais de 150 sinais e conseguiam se comunicar, né, como ser humano, com a mesma facilidade que a gente se comunica com uma pessoa que não escuta quando a gente aprende Libras, né? E o mais impressionante disso não é só que eles aprenderam. Quando eles tiveram filhotes, eles ensinaram para os filhotes. Eles ensinaram para os filhotes como se comunicar com aquela mesma linguagem de sinais, né? Então, a gente não pode dizer que os animais, eles não têm pensamento, que eles não têm inteligência, eles têm. E conforme vai mudando as categorias em que eles encarnam, eles vão atingindo mais e mais conhecimento, né? Então, é possível sim. Os animais então evoluem para sim, né, e alcançarão a lei do progresso, um estágio em que terão consciência de si próprios, e esse progresso é longo, assim como é longa a evolução do ser humano. O Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo lá que é todo destinado a perguntas, né, que Kardec fez aos espíritos com relação aos animais. Nós vamos comentar algumas delas. Uma delas é 849, que ele pergunta assim: qual é a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Ou seja, lá nos primórdios onde a gente era só instinto, né? Então, os espíritos respondem que é o instinto, né? Embora isso não impeça de a gente ter liberdade de ação, que a gente tem já o nosso livre-arbítrio. Porém, a gente é quase que totalidade instinto. Assim como uma criança, o homem primitivo aplica essa liberdade às suas necessidades, ampliando-a com inteligência. Portanto, quanto mais esclarecidos somos, maior é a nossa responsabilidade. Aí Jesus já dizia: a cada um será dado conforme as suas obras. Com essa questão da semelhança do ser humano com os macacos, principalmente de uma forma geral, né? Tem um projeto Genoma, não sei se vocês já ouviram falar, que quando o projeto foi concluído, o genoma humano, já se tinha concluído os genomas dos macacos, principalmente dos chimpanzés. Então, vamos dizer assim, os nossos parentes mais próximos. E a diferença do genoma humano para o genoma dos macacos é de 1%. Ou seja, quase nada, se a gente for pensar na totalidade do que somos, né? Então, a nossa diferença dos nossos irmãos, né, menores é muito pouca. Também na questão 597 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os animais possuem um princípio independente da matéria. E os espíritos afirmam que sim, é o princípio que sobrevive ao corpo. Então, assim como nós temos um princípio vital, eles também têm, né? E na questão seguinte, ele explica que esse princípio pode ser chamado de alma, mas ela é inferior à do homem. Como que a gente sabe essa diferença? Então, os espíritos responderam a Kardec que há uma distância entre a alma dos animais e a do homem, como há uma distância entre a nossa alma e a de Deus, né? Mas ela existe. Na questão 601, a gente aprende que os animais seguem uma lei progressiva, assim como os homens, que nos mundos mais adiantados, eles também são, possuindo meios de comunicação mais desenvolvidos, embora ainda subordinados ao homem. Ou seja, planetas mais evoluídos que o nosso planeta Terra também têm animais, né? Porém, eles também são mais evoluídos que os animais que nós temos aqui. Eles acompanham o processo evolutivo junto com a humanidade,
né? Só que mesmo nesses casos, eles ainda são subordinados ao homem, eles ainda dependem, né, muita coisa dos homens. As questões 606 e 607, fica claro que a inteligência humana e animal emanam de um princípio único, mas no homem ela passou por uma elaboração superior, em uma série de existências que procedem o período chamado humanidade. A veterinária Irvânia Prada, que eu comentei, nesse livro dela, A Questão Espiritual dos Animais, ela relata um episódio envolvendo o nosso querido Divaldo Franco. Ele foi chegar na casa de uma senhora chamada Maria de Virgens, que era presidente da Federação Espírita de Campo Grande. Ele ia se hospedar na casa dela durante um congresso. E quando ele chegou em frente ao portão da casa dela, um cachorro pulou nele e ele levou um bato de um susto e deu um grito. E todo mundo perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele foi o cachorro que me pulou, esse pastor alemão. Aí todo mundo olhou para ele, Divaldo, não tem cachorro nenhum. Aí a dona Maria de Virgem se emocionou e começou a chorar. E disse que fazia poucos meses que ela tinha perdido o cachorro dela, que ele tinha desencarnado e era um pastor alemão. Então, de acordo com a sensibilidade do Divaldo, né, do processo mediúnico dele, ele pôde perceber a presença do amigo que estava ali ainda com ela, acompanhando ela, né. Vindo assim de um ponto, né, com isso, tem algumas falas do nosso saudoso Chico, que ele diz assim: cães têm alma, e se tratados com amor e respeito, após desencarnarem, podem permanecer por até 4 anos com aqueles que lhe dedicaram afeto, e é uma forma de amenizar a dor e a separação. Então, eles podem ficar juntos, eles podem ir para o plano espiritual e serem trazidos para matar essa saudade, para, vamos assim, não digo desapegar, mas compreender melhor esse processo de separação. Quantos casos de animaizinhos que a gente vê que o tutor falece e o cachorrinho ou o gatinho, o bichinho em seguida entra numa depressão profunda e até morre, né? Ou que vão até o túmulo, que a gente ouve falar. Enfim, tem vários relatos, né, que a gente escuta. Então, os bichinhos, eles têm uma missão na nossa vida. Né? Quando eles adentram na nossa vida, eles não vêm só para nos fazer companhia. Eles têm missões que eles também têm que cumprir, assim como nós. Chico também nos ensina que o amor dos cães ele é incondicional. E em momentos de tristeza, são capazes de nos confortar de maneiras que palavras não podem expressar. Ele diz que eles são anjos que caminham entre nós, desempenhando uma missão especial para a humanidade. Os segredos por trás de uma amizade entre humanos e cães vai além do que os olhos podem ver. E, de fato, são protetores energéticos. Isso que eu estava falando da missão deles, né? Os cães absorvem as vibrações desequilibradas do ambiente e de seus donos. E, com isso, purificam e até mesmo se sacrificam por nós, enfrentando essas energias negativas. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, que quando tem uma energia muito ruim, um olho grande, uma inveja, a primeira coisa que acontece é uma planta murchar dentro de casa. Se não tem a planta, é o animalzinho que sofre, padece, fica doente, né? Por quê? Porque eles são como escudos protetores. Se eles captam a vibração, não só os cães, os passarinhos, os gatos, enfim, os animais domésticos, eles captam essa energia, absorvem para ele e muitas vezes isso acaba levando eles ao desencargo. E para que a gente possa minimizar esse impacto que eles recebem ao absorver essas energias que muitas vezes eram para nós, a gente tem que dar muito amor, muito carinho. Porque o amor, gente, é capaz de tudo. O amor move montanhas, já dizia Jesus, né? Então, assim, o amor é possível tudo. Então, é possível a gente fazer o bichinho, o animalzinho se purificar. Há também um outro caso conhecido de Chico Xavier. Chico Xavier chega a ter livros que escreveram sobre ele, só dos casos dele, assim, com animais, né? Eu vou comentar mais um para vocês do cachorro Lorde.
que era um cachorro que, na verdade, era do irmão dele, do José, e o José veio a desencarnar e pediu, como ele estava doente, que o Chico Xavier cuidasse dele. E Chico, como era um amante dos animais, né, não foi nem sacrifício para ele. Só que Lorde, depois de um tempo, ele vem a desencarnar. E o Chico presenciou o desencarne do Lorde. E quando o espírito saiu do corpo do cachorro, o irmão dele, José, estava ali para recebê-lo. Assim como quando a gente desencarna, alguns parentes próximos nossos, alguns amigos espirituais podem nos receber, os nossos animais de estimação que faleceram também podem nos receber. Nesse caso, José veio buscar o Lorde, né? E em outras aparições que ele fazia para o Chico, o Lorde sempre estava junto com ele. Então, provando novamente a existência da alma, a existência de um espírito no nosso animalzinho. É importante reforçar isso, pessoal, porque lá na época de 1800 e pouco, os animais eram vistos como coisas. Até as mulheres ainda eram vistas como coisas. E coisa não tem valor, não tem sentimento, não tem alma. Eu li alguma coisa que Kardec perguntou aos espíritos, inclusive, se as mulheres tinham alma. Né? Tem uma revista espírita que comenta isso, não vou me lembrar a edição dela agora. Para vocês verem como que era isso antigamente. Imagina com os animais, né? Os negros também eram datados dentro dessa categoria, em serem coisas. Porque quando é uma coisa, tu pode fazer o que tu quiser com ela, que não tem punição, vamos dizer assim, né? Mas não é bem assim. Hoje a gente sabe que eles têm alma sim, que eles são serzinhos em evolução, e que assim como nós precisamos deles, eles também precisam muito da gente. Isso também, né, vai nos afirmar novamente, então, que eles possuem um princípio inteligente que sobrevive à morte. A questão 599 do Livro dos Espíritos, aprendemos que os animais não escolhem a espécie em que encarnam, porque eles ainda não têm livre-arbítrio. Então, é a espiritualidade que determina se eles vão encarnar como cachorro, gato, cavalo, passarinho, papagaio, enfim. Isso reforça, né, a ideia de que há espíritos especializados, né, no plano espiritual, que cuidam do desencarne e do processo de encarnatório dos animais. Eles são chamados de zoófilos, né? Esses espíritos, muitos deles são médicos veterinários, né, que trabalhavam na Terra com essa profissão, e muitos também são simpatizantes da causa. A gente sabe que tem muita gente que é protetora dos animais, que faz parte de ONG, e eles escolhem ficar no plano espiritual para receber esses animaizinhos. E, estudando sobre isso, eu encontrei relatos do médico veterinário espírita Marcel Benedetti, que infelizmente desencarnou bem jovem, em 2010 já. Mas ele tem uma obra riquíssima também na área animal. Ele tem 2 livros que de repente vocês conhecem, que é Todos os Animais Merecem o Céu e Todos os Animais São Nossos Irmãos. Né? Ele tem mais obras, ele deve ter umas 10 obras só falando dos animais. Né? Tem inclusive uma obra feita para crianças, explicando da espiritualidade dos animais, né? Para crianças. Muito interessante. E ele fala, né, da existência de uma colônia espiritual chamada Rancho Alegre, especializada no acolhimento dos espíritos e dos animais desencarnados. Pelo que eu andei pesquisando, essa colônia fica mais ou menos por cima da região do Acre, né? Muito antigamente, ela era uma colônia que recebia os indígenas, na época da colonização portuguesa, que houve muito desencarne em massa de índios quando começou a colonização do Brasil. Né? E depois ela se subdividiu em outras áreas e ficou uma área especializada somente em animais e que hoje se chama Rancho Alegre. E diferente do que a gente pensa, que sei lá, é tudo dividido assim, sei lá, que tem elefante, que tem cachorro, que tem passarinho, que tem gato, eles vivem livres. Eles não precisam ficar em baias ou trancados em gaiolas ou fechados, como muitos dos animais quando estão aqui no plano terrestre. Lá eles vivem livres, soltos, né? Tem tudo que eles precisam, da alimentação fluídica e tudo mais. E alguns dos animais, uma coisa interessante,
principalmente cachorros, quando desencarnam, e eles eram missionários aqui, ou eles tinham algum trabalho importante, porque pensa que tem cachorros que têm um trabalho super importante na polícia, nos bombeiros, como cuidadores de pessoas idosas, como cuidadores de crianças autistas, né? Enfim, uma diversidade, até de cegos, são aqueles que acompanham. Então, esses são cachorros que eles têm uma missão definida. Quando eles desencarnam, eles são escolhidos para ajudar no resgate dos espíritos no umbral. Eles também vão nas zonas trevosas, né, junto com os espíritos mais evoluídos, acompanhar e auxiliar no processo de resgate desses espíritos. Vocês verem a importância que tem os nossos animaizinhos. Outro caso conhecido também do Chico é do cachorro Dom Pedrito. E após o desencarne dele, né, Chico ficou muito triste quando esse cachorrinho dele faleceu. E um dia ele estava andando, né, na rua, assim, e o Emmanuel apareceu para ele. E ele disse, Chico, olha esse cachorrinho que está te seguindo, era um filhotinho, que seguia ele já fazia um tempo, né, e ele andando na rua. E daí o Chico olhou, o que tem? É o Dom Pedrito que voltou para você. E no mesmo momento ele acolheu o cachorrinho, levou para casa, e o cachorrinho tinha os mesmos hábitos e os mesmos jeitinhos de trocar carinho e tudo mais. Também um relato que é extremamente conhecido, que é o da cachorra boneca, que era também do Chico, que era inseparável, né? E ele sentava na porta da casa, pegava a boneca e dizia, boneca, eu tô cheio de pulgas. E ela vinha e começava a lamber e cutucar com o focinho no peito dele para tirar as pulgas, como se ela caçasse as pulguinhas dele. E ela desencarnou, e o Chico ficou muito triste mesmo. E depois de alguns meses ele foi visitar uns amigos que entregaram uma cachorrinha filhotinha para ele, que era muito parecida com aquela cachorrinha boneca que ele tinha, uma cachorrinha branquinha com umas manchas caramelo. E o Chico, no pegar aquela cachorrinha, ele já sentiu que era a boneca. E ele olhou para ela, estou cheio de pulgas. E ela começou com o focinho vir no peito dele, cutucar. E todo mundo se arrepiou e não teve dúvida que era realmente a reencarnação da boneca. Não tem inúmeros relatos de Chico e de Divaldo, mas de Chico tem mais, porque Chico era louco por animais, né? Esse cachorrinho depois ele deu o nome de Brilhoquinho, esqueci de comentar isso. Existe um outro livro, pessoal, que é o Alvorada do Reino, fotografado por Chico, também pelo Espírito de Emmanuel, que no capítulo 15 a gente vai encontrar a seguinte frase, que é muito interessante. O animal caminha para a condição do homem, tanto quanto o homem evolui para o alcance do anjo. Então, essa frase de Emmanuel vem novamente nos reforçar que sim, o animal tem um espírito que procede, passa por um processo evolutivo até chegar à condição de humanidade. Assim como nós passamos por um processo evolutivo até chegarmos à angelitude. E ele complementa. Para o homem, o anjo é um gênio que representa a providência divina. Ou seja, o dia que nós chegarmos à condição de anjo, nós vamos estar muito mais próximos a Deus. Né? Então, seremos espíritos completamente perfeitos. E para o animal, o homem é a força que representa a divina bondade. E Chico Xavier sempre demonstrou, né, o seu profundo amor pelos animais, e ele nos deixa as seguintes reflexões finais para nós encerrarmos a nossa palestra. São duas frases muito populares dele. Nós, seres humanos, estamos na natureza para contribuir com o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão presentes para nos auxiliar. É como se nós fôssemos os anjos dos nossos animais. Se bem que, na verdade, eles não sabem que eles são os anjos muitas vezes em nossas vidas, né? E a outra frase dele diz assim, que quando dedicamos amor genuíno aos nossos animais e dedicamos carinho ao partir, os espíritos amigos os trazem de volta, para que não sintamos tanto a sua ausência. Nós, como seres humanos, estamos na natureza para contribuir com o progresso dos animais,
da mesma forma que os anjos estão presentes para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata ou prejudica um animal não aprendeu a amar. Essa era a grande defesa dos animais que o Chico fazia, né? O pessoal tinha muita coisa para falar sobre esse assunto. Dava para ficar 4 horas aqui conversando com vocês ou mais, né? Eu tentei sintetizar de uma forma bem sintética mesmo, um geralzão assim. Se vocês tiverem algum questionamento sobre os animais, deixem na nossa caixinha ali do Pinga Fogo algumas coisas mais específicas que a gente possa responder para vocês. Porque numa palestra, eu precisaria fazer muitas palestras sobre isso, né? Para a gente poder falar a grandeza e a plenitude que tem dentro desse assunto. E que a gente precisa explorar mais, porque a gente precisa mudar a nossa consciência, a gente precisa mudar o nosso modo de ver os animais, né? Não como coisas, e sim como irmãos nossos de criação que estão em processo evolutivo também, que contam com nós para essa jornada deles. Então, que possamos todos, irmãos, acolher, respeitar e proteger os nossos animaizinhos, que o nosso Pai Celestial permitiu conviver conosco. Tenham todos uma abençoada semana. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Giovana, que nos trouxe esse assunto de grande valia e que ainda a humanidade precisa ter noção, né, da noção dos animais. Aqui ainda precisamos evoluir muito, principalmente na questão dos animais de produção. Obrigada, Giovana. Então, agora eu convido a todos os irmãos a elevarem os pensamentos novamente a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da casa e pedimos a proteção aos doentes nos hospitais, nas casas de idosos, lares de crianças, dependentes químicos de todas as matizes e vícios. Aos nossos irmãos das casas prisionais, para que eles despertem para o caminho do bem. Aos nossos familiares, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que ainda se encontram em dificuldade. Aqueles que se consideram nossos inimigos, que possamos iniciar o trabalho de reconciliação e construção do perdão orientado por Jesus. Para aqueles irmãos que tomaram a decisão equivocada de interromper a existência física pelo suicídio, que eles possam ser assistidos, encaminhados e que se predisponham a seguir as orientações dos espíritos socorristas. Aos nossos irmãos moradores de rua, a nossa sensibilidade e amor. Que possamos amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Rogamos pela paz mundial, para o despertamento da humanidade, para a fraternidade, solidariedade e caridade verdadeira, a fim de que possamos gravitar para a obra divina. Rogamos, Senhor, para que cada vez mais possamos buscar, conhecer, meditar, sentir e vivenciar o Teu Evangelho. Neste momento, vamos pedir aos médiuns que se dirijam à fluidificação das águas, o amparo dos espíritos protetores da casa, para que coloquem os medicamentos necessários nas águas trazidas pelos irmãos, e aos que nos assistem também sobre as águas em seus lares. Possamos todos nós, unidos em um só pensamento, colaborar com os lenitivos divinos, em benefício daqueles que farão uso. O passe é a transmissão da energia do médium, filtrada e potencializada pelos espíritos que assistem à casa. Alcançada de acordo com o merecimento de cada assistido e levando à consideração e sua postura de fé, de recolhimento, respeito e receptividade. Sendo assim, pedimos aos irmãos
que continuem com seus pensamentos elevados em prece, e convidamos os nossos irmãos trabalhadores para iniciarem o passe. Mestre amado, aceita-nos do coração em teu serviço. E, Senhor, não nos deixes sem a tua lição. Ensina-nos a obedecer na extensão do bem, para que saibamos administrar para a glória da vida. Corrige-nos o entusiasmo a fim de que a paixão inferior não nos destrua. Modera-nos a alegria, afastando-nos do prazer vicioso. Retifica-nos o descanso, para que a ociosidade não nos domine. Auxilia-nos a gastar o tesouro das horas, distanciando-nos das trevas do dia perdido. Inspira-nos a coragem, sustenta-nos a queda nos perigos da precipitação. Orienta-nos à defesa do bem, do direito e da justiça, a fim de que não nos convertamos em simples joguetes da maldade e da indisciplina. Dirige-nos os impulsos, para que a nossa força não seja mobilizada pelo mal. Ilumina-nos o entendimento, de modo a nos curvarmos felizes ante as sugestões da experiência e da sabedoria, a fim de que a humildade nos preserve contra as sombras do orgulho. Senhor Jesus, nosso valoroso Mestre, ajuda-nos a estar contigo, tanto quanto estás conosco. Que assim seja. Trabalhadores da casa agradecem novamente a Deus, a Jesus e à equipe espiritual pela proteção, orientação e oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Mestre Jesus. Agradecemos a cada um dos presentes e aos irmãos que nos assistiram pela página do Facebook. Nós reforçamos o convite para o próximo encontro, que será na terça-feira às 20 horas. E desejamos a todos uma ótima semana, com paz, saúde e proteção de Deus e do Mestre Jesus. Que assim seja.